Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o que está lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Amém. Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero me transportar para esse dia aí, né? A gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos sentir como foi mais ou menos esse dia de Jesus. Vejam bem, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, isso aí há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, ele nasceu como uma pessoa qualquer, nasceu como filho de mulher, diz a palavra de Deus. Ele nasceu, tinha uma família, e foi se criando naquela família, e quando ele nasceu, e que ele viveu a infância dele, ele não tinha nenhum poder sobrenatural. Você não vê na Bíblia nenhuma vez ele operando algum milagre, ele tendo alguma manifestação sobrenatural junto com as pessoas. Não, ele viveu como uma pessoa qualquer. Viveu o tempo dele de menino, queimou a etapa de menino, queimou a etapa de adolescente, e estudou normalmente como estudava um menino judeu. Só que quem sabia de tudo o plano que Deus tinha com ele era a mãe dele, a Maria. Maria sabia do que tinha acontecido, sabia que o Espírito Santo havia se revelado, falado que o filho dela era uma obra do Espírito Santo, que ele ia salvar a humanidade. Ela sabia de tudo isso, e eu acredito que ela deve ter falado para ele alguma coisa, mas o pai não teve com ele nenhum contato assim extraordinário para que ele pudesse se sentir já o menino poderoso. Ele não sabia de nada. Tudo que ele sabia sobre ele sabia com certeza através dos pais dele. Porque em nenhum momento na Bíblia, antes dele começar mesmo o ministério dele, a gente tem conhecimento de alguma manifestação sobrenatural que diferenciasse ele das demais pessoas. Só que o tempo foi passando, ele terminou os estudos dele, ele se formou como mestre, como Rabone, se formou realmente como alguém precisava se formar para poder ter alunos, ter discípulos. E quando ele se formou, que já estava tudo certo, ele começou então o ministério dele. Primeira coisa que ele fez foi procurar o João Batista. João Batista, quando viu ele, o Espírito Santo logo revelou para o João Batista: olha, esse aí não é qualquer um não, esse aí é muito importante. Esse aí é o Filho de Deus, é o Messias. E quando ele chegou lá, humildemente, para ser batizado por João Batista, que estava fazendo o batismo do arrependimento, a Bíblia diz que João Batista tomou o maior susto e ficou olhando e disse: olha, eu não posso te batizar não. Ele falou: é eu que tenho que ser batizado por você. Eu sei quem você é. E já falou para ele assim, e nessa época ele estava com 30 anos. Que era o ano em que um judeu era emancipado, que ele saía da autoridade dos pais. Mas ele disse: não, eu faço questão de ser batizado, e João Batista batizou ele. Quando João Batista batizou ele, que ele saiu dali do batismo, a Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto. Ele não foi de livre e espontânea vontade, porque ele decidiu ir, mas o próprio Espírito de Deus chegou e disse: olha, eu vou te levar para o deserto. E levou ele para o deserto. Porque lá no deserto, ele ia começar a ter as primeiras experiências sobrenaturais que ele nunca tinha tido, nunca tinha vivido nenhum tipo de experiência sobrenatural, e isso ia começar exatamente agora. O Espírito Santo levou ele para o deserto, e ele ficou lá no deserto fazendo um jejum, sem comer nada. Nem sei se ele sabia que ia para lá e que não ia comer nada. Enquanto isso, o mundo espiritual estava o maior rebuliço por causa dele. O mundo espiritual começou a ficar totalmente agitado. Por que o mundo espiritual ficou agitado? Porque antes de Jesus,
Quem mandava e ninguém tinha como que desfazer as obras que ele fazia era o diabo. Porque o diabo já tinha conseguido, vejam bem, anular todo um projeto de Deus lá no Éden, quando ele tentou a Eva e criou uma situação que, na verdade, ali ele praticamente destruiu com as famílias. Todo o projeto que Deus tinha de relacionamento de família, o diabo conseguiu atrapalhar lá no jardim do Éden. E ele estava incomodado agora porque ele estava vendo chegar uma pessoa que ele já sabia que vinha com, acima de tudo, a missão de anular tudo que ele havia estragado. Toda a dificuldade que ele havia criado no Éden, gerando aquela situação com Eva e com Adão, estava chegando uma pessoa que ia reconstruir tudo, ia refazer tudo, e isso incomodou demais ele, e ele já estava muito incomodado. Ele estava tão incomodado que ele estava tentando matar Jesus, antes de Jesus cumprir a sua missão, há muito tempo, desde quando Jesus nasceu, ele já criou a situação. José teve que viajar para o Egito, porque ele entrou no coração do Herodes para matar criança, para ver se matava Jesus. Ele estava desesperado, porque ele sabia que em Jesus ia se anular todo o poder dele sobre a vida dos seres humanos. Antes de Jesus, era uma situação muito complicada, porque o Satanás mandava mesmo. Até as pessoas que se aproximavam de Deus, quando morriam, elas iam para o Hades, não tinha paraíso, iam para o Hades e ficavam lá esperando algum tipo de redenção, porque se estabeleceu uma lei que era difícil de ser cumprida, aí estava todo mundo nessa dependência. E quando Jesus chegou, o diabo, rapaz, eu vou ter que anular esse negócio mais uma vez. Eu vou esperar que eu vou enfrentar ele, e depois que eu enfrentá-lo, eu vou conseguir desconstruir isso que Emmanuel, que Deus está querendo construir. E ele esperou, que ele é oportunista. Satanás, quando trata-se de nos atacar, ele espera a oportunidade. O que ele fez? Ficou na espera. Ele pensou, bem, agora eu não entro não, porque se eu entrar agora, está muito cedo, eu vou esperar, ele está fraquinho. Ele vai fazer jejum, ele vai ficar fraco. O sujeito fraco fica meio variando, é mais fácil de eu conseguir um resultado com ele. E o diabo esperou. Quando Jesus estava bem fraquinho, 40 dias e 40 noites sem comer, aí o diabo apareceu lá no lugar. Ele apareceu, e quando ele apareceu, ele já veio usando o maior instrumento que ele tem para tentar simplesmente nos afastar de Deus: a dúvida. É uma das coisas que ele mais usa para tentar fazer você romper com Deus, é conseguir colocar no teu coração o sentimento de dúvida. O que é dúvida? A palavra dúvida vem de dos, que significa seguir em duas direções. É quando você não está muito firme numa ideia, que você puxa para outra e tenta seguir em duas direções ao mesmo tempo, alimentado pela incerteza. E a dúvida ele trabalha até hoje. É o que ele não abre mão, de gerar a dúvida, que é a melhor maneira de poder fazer qualquer um de nós rompermos com Deus. E ele achou que essa principal arma que ele tinha, que se chama dúvida, ele poderia usar dentro daquela situação em que ele foi lá tentar Jesus. Por quê? Ele sabia que Jesus sabia pouca coisa sobre si mesmo. Ele sabia que, com respeito ao plano que Jesus estava fazendo parte, quem sabia era a mãe e o pai, porque o anjo falou, foi com eles. Ele sabia que Jesus Cristo estava ali, mas que ele ouvia a mãe falar, ouvia o pai falar, mas que na verdade o pai mesmo nunca se revelou e fez uma manifestação, a não ser no dia do batismo, que a voz disse: eis aí meu filho amado em quem me comprazo. Foi alguma coisa de sobrenatural que ele viu, e ele estava dentro de um contexto de todo um projeto, que agora que ia se revelar para ele. Então era comum ele poder de repente ter dúvida em si mesmo: mas será que eu sou mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus tem um plano comigo? Claro, isso poderia acontecer. E o diabo sabia. E a primeira coisa que o diabo fez foi chegar lá e disse essas palavras. Ei, ele apareceu no lugar.
e disse: ei, se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Mostra aí o teu poder. Tu está com fome? Será que tu é mesmo? Se tu és, sempre usando essa palavra de dúvida, se tu és, te mostra aí. Faz uma mágica, transforma essas pedras em pães para você comer, para matar essa fome que você está. Ele ficou provocando. Jesus poderia ficar inseguro, deixa eu ver se eu transformo mesmo, ou tentar atender aquele pedido dele. Só que Jesus foi ali levado pelo Espírito de Deus, que com certeza estava amparando ele. Ele olhou e pensou, em vez de transformar as pedras em pães, o que seria uma demonstração de dúvida, de incerteza, se ele tentasse fazer isso com o Satanás. Ele parou, olhou para o diabo e disse uma palavra que está no Velho Testamento, lá no capítulo 6 de Deuteronômio. Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dizendo assim: ó, Satanás, a gente não vive só de comer, só de milagre, não. Existem outras coisas que alimentam a gente. A palavra de Deus. Isso serve para mim, serve para você, porque às vezes a gente não tem noção com respeito à nossa alimentação. Para nós, alimento é pão, é comida, é feijão, é arroz, é tudo aquilo que nos mantém de pé. Mas dentro do contexto de alimento, o teu corpo não precisa só de alimento sólido, você não precisa só de pão. Existem outras coisas que alimentam o teu corpo que de repente você pode não estar dando para ele. Por quê? Porque você não é feito só de corpo. Baseado pelo que diz a palavra de Deus, você é espírito, alma e corpo. O que é espírito, alma e corpo que a Bíblia diz que um ser humano é? O corpo é isso que você conhece. Você precisa comer para poder manter ele vivo. Você gasta metade do seu salário exatamente para comprar comida para manter o corpo forte. Mas se você é espírito, alma e corpo, o que é que alimenta a outra parte do seu corpo, que é a alma? A alma é o quê? A alma é o teu lado emocional. Esse lado emocional é chamado de alma, que você alimenta. Sabe como que você alimenta? Estando de bem com todo mundo, vivendo uma vida emocional saudável, tentando não esquentar muito a cabeça e não ficando com raiva sempre e se desestruturando emocionalmente, porque isso adoece a alma. Quando alguém adoece da alma, ele desestrutura emocionalmente. O que acontece com alguém que está doente na alma? Ele fica depressivo, ele fica em depressão, ele fica ansioso, fica angustiado e tem uma série de doenças que são consideradas doenças da alma, exatamente porque a alma muitas vezes não está estruturada ou sustentada para poder sobreviver das pressões do dia a dia. Existe o espírito. O espírito é esse lado seu que faz você ser uma pessoa diferenciada. Um cachorro, ele tem corpo, ele precisa comer como você come. Ele tem alma porque ele tem emoção. Ele se alegra, quando vê você, ele balança o rabo, demonstrando que está alegre porque você chegou. Tem uns que até mostram os dentes para você, porque ele tem emoção, ele tem uma alma dentro dele, que faz dele um ser vivente. Porém ele não tem o espírito. Porque o Espírito foi dado a nós que nos faz pessoas diferenciadas. Um cachorro não constrói um carro. Um cachorro não constrói uma casa. Um cachorro não constrói o que nós construímos. Por quê? Porque Deus deu para nós o seu Espírito, essa capacidade, essa condição de realmente decidir o que é certo e o que é errado, que foi dado para nós. E esse Espírito que está em você, ele se alimenta, segundo o próprio Jesus, da palavra de Deus, que sustenta o teu espírito e que dá a você conexão com aquele que é realmente o Pai das luzes, o Senhor de todas as coisas. Vocês estão entendendo a diferença que existe? Aí Jesus chegou e disse: mas tem um detalhe. A gente não vive só de pão, não. A gente vive da palavra de Deus. A palavra serve para alimentar o espírito. Você pensa que eu estou aqui fraco?
posso estar fraco no meu corpo, que eu não estou comendo nada. Mas o meu espírito está forte, porque eu estou me alimentando do Pai. Diga glória a Deus. O diabo sofreu a primeira derrota nessa investida, porque ele achava, veja, todo mundo espiritual maligno, os demônios, ficaram tudo torcendo por esse dia. Não, hoje vai lá, o chefe vai lá e vai acabar com a promessa do Pai. A promessa que vem de Yahvé vai acabar agora. E eles esperaram. Os demônios todos na expectativa. O diabo deu uma recuada. O que é que eu vou dizer para ele agora? Aí se aproximou e fez a segunda tentativa. Fez a segunda tentativa. Se tu és o Filho de Deus. Só que dessa tentativa ele foi mais audacioso. Sabe o que ele fez? Ele pegou Jesus, levou para o alto de um pináculo de um templo, para cima de um templo bem alto. Colocou Jesus lá em cima. Mostrando o poder dele e tentando obter o resultado. Coloquei Jesus lá em cima e disse: rapaz, se tu és o Filho de Deus, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Prova para mim, tenta mostrar, tu está seguro disso? Tu tem certeza mesmo que tu és? Tu não tem nenhum tipo de insegurança não? Então me mostra que tu não está inseguro. Te joga daqui lá embaixo. Não tem uma promessa para você? Que os teus anjos darão o teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Ele pegou, foi, para poder dar veracidade da tentação dele, ele usou um trecho da palavra de Deus. Até hoje ele faz isso. Todas as heresias que ele consegue criar no mundo, ele cria usando textos da palavra. Ele é muito esperto. Ele foi, citou um pedacinho do Salmo 91 e tentou convencer Jesus: olha, não está escrito a teu respeito? Então vai lá, pula. Aí Jesus fez o quê? Deu mais uma resposta fundamentada na palavra de Deus. O que foi que Jesus disse? Que estava escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente lê a Bíblia em outros textos, você lê uma passagem lá que Paulo falou dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Para que serve espada? Quando a Bíblia diz que é a espada do Espírito, a espada serve para você atacar, para você bater. Quando você queria enfrentar o inimigo, você enfrentava com a espada. E naquele texto ele explica que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Você pode perceber que todas as vezes que Jesus combateu a tentação do diabo, ele pegou um texto da palavra para poder jogar em cima do diabo, e aquilo servia como que um ataque, como uma espada. É da mesma maneira que você tem que combater as investidas de Satanás, é usando a palavra, porque como a palavra é a espada do Espírito, toda vez que ele joga ou lança alguma coisa em cima de você, para tentar intimidar você, fraquejar você, ou enfraquecer você, que você joga a palavra, você dá uma espadada nele, diga glória a Deus. E ele sente. Uma experiência minha. Lá em Manaus, uma vez eu fui convidado para ir orar na casa de um homem que estava com uma filha endemoniada. Ela já fazia não sei quantos dias que estava presa num quarto. E nesse quarto ela não saía para nada. Comida ele jogava na porta e fechava a porta porque ninguém entrava. Quem entrava no quarto, ela pegava banco, cadeira e jogava em qualquer pessoa que tentava entrar no quarto. Endemoniada, assim. E eles desesperados, era uma família de boas condições, não queria que ninguém soubesse que aquilo ali para eles estava sendo a maior vergonha, eles não sabiam como lidar com aquilo. E ouviram um programa de rádio que nós tínhamos e foram lá nos convidar para ir na casa deles, para poder libertar a menina, porque a gente estava falando em libertação, e eles perceberam que aquilo ali era uma obra maligna, porque ela estava lá há mais de 15 dias, trancada num quarto, sem tomar banho. Ele jogava comida na porta lá, mas não conseguia entrar porque ela atacava. E ela comia ali e vivia ali. E eles foram lá me chamar. Eu fui. Olha, eu quero que você ore na minha filha. Quando eu cheguei lá, eles falaram: ela está aí dentro desse quarto. Eu digo: é mesmo? Ele disse: quem é que vai entrar comigo lá? Ele disse:
A gente não entra não, quem vai entrar é o senhor que é o missionário aí. E ela jogava uns bancos em cima do pessoal, de segundo ele jogava banco, jogava cadeira. A gente vai abrir a porta, o senhor entra e faça uma oração nela, que ela está há dias assim. Quando abriram a porta do quarto, o quarto assim, o quarto estava escuro. O mau cheiro que batia ali dentro do quarto era horrível. E quando abri o quarto, que eu entrei, eu liguei a luz do lado assim, que eu liguei a luz, ela estava agachada no canto do quarto assim naquela posição fetal. De repente ela levantou os olhos e me olhou assim. E ela levantou e veio na minha direção. Aí botou o dedo assim na minha cara e disse: tu, a entidade que estava nela falou: tu vai me expulsar? Tu? E já foi me encarando assim. E deu uma gargalhada. Coitado, tu não vai conseguir me expulsar. Tu és um fraco. Falou para mim assim mesmo. Tu és um fraco. Eu olhei e disse: realmente eu era magro, assim, bem magrinho. Tu és um fraco. Tu não vai conseguir me tirar desse aparelho aqui. Nunca que tu vai tirar. Porque tu és um fraco. E veio na minha direção, botando o dedo na minha cara. Aí na hora, o Espírito Santo coloca as coisas que eu quero dizer, né? Eu dei a resposta. Me lembrei que a palavra de Deus, ela funciona como uma espadada assim. Quando você usa a palavra, que o inimigo vem com ataque, que você tem a palavra certa que Deus te dá, que você fala, que você lança, aquilo deve ferir ele. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus usou todas as vezes. E quando ele veio que disse isso para mim, que ela falou isso para mim, a entidade que estava nela, eu olhei para ela e disse essas palavras assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei para ela. Quando eu falei isso, ela colocou a mão no ouvido. E eu disse: pois é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, deixando claro que eu não estava ali confiando em mim, porque se eu fosse confiar em mim, ninguém é páreo para essas forças malignas. Ninguém no seu natural é páreo para enfrentar uma força maligna dessa. Mas o Jesus que está em você é. O Jesus que está em você, a Bíblia diz que ele é poderoso. Só o nome dele já faz uma diferença enorme. Aí quando eu vi que ela tapou o ouvido, eu digo: sinal de fraqueza. Aí eu já fui em cima, cheio de moral, sabendo que o nome de Jesus é forte. Botei a mão na cabeça: sai, demônio, sai no nome de Jesus. Quando eu expulsei, ele saiu e a menina foi tomar banho. Vocês estão entendendo? Então o que eu estou tentando dizer para vocês? Que a Bíblia já afirma que a palavra é a espada do Espírito. E Jesus foi logo dando: nem só de pão viverá o homem, depois não tentarás o Senhor teu Deus. Ele pegou a terceira paulada, ele já estava fraco, porque ele pegou duas. Mas ele ainda foi tentar uma terceira. Ele esperou e não perdeu viagem. Pegou Jesus, bora ali. Pegou. A Bíblia diz que levou Jesus para o alto de uma montanha. Uma montanha muito alta. Ele chegou lá, fez a proposta: tu está vendo essas cidades? Tu estás vendo esses povos, essas nações? Tudo isso aí eu te dou. Eu te faço rei sobre esse povo todo. E para fazer você rei sobre esse povo todo, eu só quero uma coisinha. Ele falou para Jesus. Uma coisinha que ele queria. Se Jesus fizesse, Jesus anulava todo o projeto do Pai. Se atendesse o que ele queria. E Jesus não estava ali para fazer a vontade do diabo. Se ele fizesse qualquer coisa que o diabo estava pedindo, aí ele estava fazendo a vontade do diabo. Mas ele mesmo dizia que ele veio para fazer a vontade do Pai. Diga glória a Deus. Era do Pai, não era do diabo. E o diabo chegou e disse: eu te dou o poder político. Provando que ele dominava politicamente tudo quanto era lugar. Ele poderia levantar rei, poderia levantar pessoas para poder dominar politicamente sobre aqueles povos, sobre aquelas cidades. Ele chegou e disse: eu te dou tudo, essas nações, essas cidades, coloco tudo na tua mão, te faço rei sobre esse povo. Eu só quero uma coisinha, falou para Jesus: que você se proste e me adore. Aí Jesus deu a terceira espadada, dizendo: vai-te, Satanás, porque também está escrito. Diga glória a Deus. Sempre ele falando: está escrito, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Aí ele não aguentou uma quarta paulada, porque na terceira ele vazou. Quando ele vazou, a derrota foi configurada ali na saída dele. E diz a Bíblia que os anjos vieram e serviram Jesus. Diga glória a Deus. Jesus saiu dali. O que ele foi fazer? O seu primeiro milagre. Agora ia começar exatamente o quê? O ministério dele. Mas para começar o ministério dele, ele precisava restaurar umas situações. Porque eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Jesus Cristo é um restaurador. Diga glória a Deus. A capacidade que ele tem de poder consertar as coisas, de restaurar o que está acabado, o que está desgastado. E quando se fala de restauração, se refere à nossa vida, se refere às nossas necessidades. Não são poucas as vezes que nós estamos precisando de restauração. Às vezes nós estamos precisando de restauração emocional, Jesus restaura. Às vezes nós estamos precisando de restauração nos nossos relacionamentos, no casamento, Jesus restaura se nós quisermos. E às vezes tem tanta área da nossa vida que se desgasta, e que quando se desgasta você perde totalmente a capacidade de tentar refazer ou reconstruir aquilo que às vezes as situações e a vida em si acaba destruindo, desgastando e consumindo. Não são poucas as vezes. E quando você vai olhar para Jesus, você vai ver que o papel dele era um papel restaurador. Estava vindo para restaurar mesmo, para consertar as coisas. E até hoje ele está aqui exatamente com esse propósito: salvar você, restaurar você, ajudar você. Quando você se sente impotente, incapaz, sem saída, procure Jesus. Por quê? Porque esse Cristo que a Bíblia fala e que eu acredito, tem esse poder restaurador. E uma das coisas que o diabo fez foi destruir praticamente a possibilidade de convivência em família. Quando ele gerou a tentação lá no Éden, ele praticamente ali anulou tudo naquela tentação que ele conseguiu seduzir Eva. E Jesus aparece no cenário para o seu primeiro milagre. E o milagre vai ser onde? Em uma casa, no meio de uma família, dentro de um casamento. Ele chegou, vamos ver o que é que a Bíblia diz, que ele foi convidado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e quem mais estava lá? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Quem mais foi convidado? Foi convidado a família toda, né? Tem um texto que fala que a família toda foi convidada também. Eu acho que eu pulei o texto. Foi para lá a família de Jesus. Deixa eu ver. Vê se tu acha o texto que fala que a família todinha, os irmãos de Jesus. Diz a Bíblia que até os irmãos de Jesus foram convidados para essa festa. Aí você para, mas peraí, Jesus tinha irmãos? Tinha. Ele tinha irmãos. A Bíblia diz que ele tinha irmãos. Ele não só tinha irmãos, ele tinha irmãs também. Viu? Às vezes as pessoas... Onde é que fala que ele tinha irmãos? Aqui, Marcos 6, capítulo 6, versículo 1. Fala que Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Vamos ver. Verso seguinte. Eita, estou pegando errado os versículos? Ah, está aqui. Não este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ele tinha irmãos, algum nome dos irmãos até é dado. Tinha um irmão chamado Tiago, ele tinha um irmão chamado José, que eu acredito que tinha o nome do pai, que deveria ser logo o depois dele. Tinha um irmão chamado Judas e um irmão chamado Simão. Esse Judas não é Judas Iscariotes, não. Esse nome Judas era um nome muito popular. Todo mundo gostava de colocar o nome dos seus filhos em Judas. De Judas. Depois que o Judas fez aquilo, ninguém quis colocar mais o nome. O nome Judas significa louvor. Olha como é bonito. Mas só que a gente não quer colocar o nome. O pessoal botar o nome dele, teu neto colocando Paulo Judas, aí o pessoal vai malhar muito, não dá.
Mas é um nome bonito, a palavra Judas significa louvor, e Jesus tinha um irmão chamado Judas, e tinha as irmãs, só não fala o nome das irmãs, né? Mas tinha. E ele foi para essa festa. Quando ele chegou lá nessa festa, Maria já sabia que ali ia se consolidar o projeto de Deus de restauração. A primeira coisa que acontecesse ali seria como que uma restauração da família que ficou atingida lá no Éden, quando Satanás envolveu a Eva. Alguns estudiosos dizem que esse era o propósito. Por isso que o primeiro milagre foi dentro de uma casa. Ele chegou lá na casa e ficou esperando o pessoal. E aí a festa? Essas festas demoravam uma semana. O pessoal fazia mais ou menos o quê? Eles levavam mais ou menos assim uns 1000 litros de vinho. O pessoal tomava vinho adoidado, fazia festa, era uma semana de bebendo. Vinha as famílias, era muita gente. E a maior vergonha que podia acontecer numa festa de casamento era o vinho acabar. Quando acabava o vinho, a família passava vergonha. Era como acabar a Coca-Cola. E vinho não era uma coisa muito fácil, não. E Jesus estava lá. E a Maria estava agoniada, porque ela já sabia, primeiro que Jesus, que ali ia começar o processo de restauração com relação às famílias. E ela ficou de um lado para o outro, chegou, olha, o vinho está acabando, chegou em cima de Jesus. Já está acabando o vinho lá, ela já sabia o que ia acontecer. Jesus, mulher, eu não tenho nada contigo, eu não posso tratar com você nada disso, porque eu estou na dependência do Pai, é com Ele que resolve isso, e você está interferindo. Não, tá bom, ela sentiu que ela estava se afobando. Ela chegou, pessoal, faça o que ele está mandando fazer. Aí quando acabou o vinho, o pessoal, olha, acabou o vinho, ele disse, foi, vamos colher a água. E o que ele fez? Ele mandou pegar umas vasilhas, umas talhas, que eram usadas para purificação dentro do templo. Tudo estava combinado. As talhas eram para colocar água, a água da purificação. O que podia colocar dentro daquelas talhas ali, era somente água corrente. Naquela época, água corrente que você usava para o ritual da purificação, era muito difícil. Você tinha que ir atrás do lugar que tinha água corrente para poder apanhar essa água, porque só essa água servia para poder fazer o ritual da purificação. Ele mandou buscar água, arranjar a água, que era essa água especial, que tinha que ser de um lugar que fosse corrente. Pegaram a água e colocaram na talha. Eram 6 talhas. Cada talha pegava em torno de 30 a 40 litros de água. Cada talha pegava, ou seja, 90 litros de água, melhor dizendo. Pegava 3 metretas, uma metreta era 30 litros a 40 litros. Ele pegou e encheu, vamos dizer, cada talha com 90 litros de água, dessa água corrente. Aí depois que ele encheu tudinho, ele chamou o mestre-sala, era o camarada que ficava comandando a festa. Como é que a gente chama hoje essa pessoa que fica comandando a festa? Tem um outro nome, qual é o nome? Cerimonialista, né? Era o cerimonialista, veio pegou a água. Quando ele pegou o vinho, que ele olhou, ele viu que a água tinha se transformado em vinho. Ele olhou e disse, eita, eu nunca vi isso, rapaz. A gente vem fazer festa em tudo quanto é lugar. Quando a gente vai fazer festa, o pessoal dá o vinho bom no começo, no final eles dão um vinho ruim. Por que o pessoal dava o vinho ruim? Porque depois que o camarada já tomado todo, estava meio chumbado, ele tomava até vinagre, para ele estava bom. Aí eles deixavam o vinho ruim para depois. Mas eu estou vendo que aqui nessa festa foi diferente. O melhor vinho vocês deixaram para o final da festa. Aí Jesus foi e restaurou. Isso aí tem um simbolismo, segundo alguns teólogos, o simbolismo da restauração da situação familiar. A alegria deveria voltar depois da tristeza do domínio de Satanás envolvendo Eva. O simbolismo da alegria através do vinho, que é esse o simbolismo principal, e a restauração de uma possibilidade de família, que tudo começou a se estabelecer ali. E daquele momento em diante, Jesus começou o seu ministério de milagres, e esse foi o primeiro milagre que a Bíblia diz que ele operou. Diga glória a Deus. Agora eu venho e digo, mas por que está pregando esse pastor para mim? Para deixar na sua cabeça uma ideia. Não sei qual é a sua necessidade, não sei quais são as restaurações que você precisa, não sei quais são os problemas que você está passando,
Não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Eu não sei se você está refém de alguma situação, de alguma dificuldade, de algum sofrimento, se de repente a tua vida está parada em algum sentido, se a tua vida está atrapalhada em qualquer situação, e se você está dependendo de que alguma coisa de extraordinário aconteça com você, para poder você ter alegria e mudar a tua realidade de vida. E o que eu quero dizer para você, quando preguei sobre isso, é que essa pessoa de quem falo para você hoje, ela é qualificada para restaurar e transformar a tua vida. Ele é qualificado para isso. Ele tem esse poder transformador. Transforma as situações. Pode transformar a tua vida da água para o vinho, da maneira como você possa estar vivendo. Tem esse poder de mudar as situações. Você diz, mas isso foi há 2020 anos atrás. Que efeito tem isso sobre nós hoje? Será que ele ainda tem esse poder de poder mudar a minha situação, transformar a minha situação, transformar a minha vida e criar para mim uma nova realidade? Tem. Não mudou nada para ele. O tempo dele continua o mesmo. Pode se passar 2000 anos, 3000 anos, não importa, o tempo dele é o mesmo. Para completar, ele não vive no seu tempo. Você que está aqui, nós que estamos aqui, vivemos num tempo chamado Cronos, que é esse tempo que nós medimos através então da volta em que a Terra dá em torno do Sol, que a gente conta um ano, que a gente conta as horas. Esse é o tempo nosso. Só que a Bíblia diz que o tempo dele não é esse tempo. O tempo dele é chamado de Kairos, um tempo totalmente diferente do nosso. Que a Bíblia diz que um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia, exatamente para tentar dar consciência para você que ele não está regido pelo seu tempo, ele não está dominado pelas minhas limitações, nem pelas suas limitações, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, porque ele tem na mão a autoridade para isso. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que ele não mudou e não vai mudar. Que o mesmo que operou no passado, continua operando no presente. Você precisa crer e confiar, porque o inimigo das nossas almas não quer que você acredite nisso. Ele tenta, com todos os meios, colocar no seu coração a dúvida, a incerteza. Mas Jesus precisa que você tenha fé, que creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Porque quando você crê, você vai ver os benefícios dessa fé e dessa crença. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Olha o que diz, Hebreus 13:8. Fica claro para mim e para você que essa pessoa de que eu falo para vocês hoje é a mesma pessoa que pode operar na tua vida hoje. É o mesmo alguém que pode mudar e restaurar e transformar a tua vida. Porque o que ele fazia nessas histórias que nós lemos, ele faz ainda nos dias de hoje. Amém? Leiam comigo bem alto, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então que nesta noite, de acordo com as necessidades que você está tendo, que você possa pedir ajuda a esse restaurador, transformador, chamado Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.